Olá, pessoal. Voltando aqui para nós conversarmos um pouco sobre educação infantil, deixando bem claro que não estou julgando, apenas dando tipo dicas a quem queira saber, tá? Então assim, fique à vontade de não ouvir se não quiser, mas se estiver aqui ouçam e se gostar compartilha aí, dá um joinha. Mas assim, pensando assim, por que que a educação está sempre evoluindo? E aí eu lembrei da minha infância, quando era criança. No primeiro ano eu acabei reprovando e nós tínhamos uma vida bem. A gente sempre estava viajando, mudando de cidade, então às vezes acabava nem pegando o histórico nosso das escolas. Mas assim, era um momento, era um problema familiar, era tipo assim, na verdade meu pai sempre foi muito, ele gostava muito de buscar, se aventurar, e tanto é que a gente do Paraná veio para Campo Grande para Sinop, e de Sinop o intuito era ir para Rondônia, mas daí paramos aqui, todo mundo estabeleceu e formou sua família aqui. Mas assim, eu lembro-me que lá na escola, quando eu estudava em Espigão Alto, perto de Quedas do Iguaçu. Era tipo uma cidade menor e lá eu estudava e eu tava tipo indo muito bem, né, aparentemente, até o dia que a diretora da escola, na época, vinha até nós e fazia a prova oral da leitura. E aí eu lembro que eu tinha estudado muito, mas na verdade eu tinha decorado. Eu lembro até a frase que era para mim ler, que era a lição que eu queria ler, que era A Barriga do Bebê. Mas ela abriu uma página e estava escrito A Casa é de Pedro. E eu falei para ela assim, mas eu não sei ler isso aí, eu só sei ler aquela minha lá, aquela lá que eu estudei. Ela falou, então você decorou? Eu falei, sim, mas eu sei aquela diretora, eu não sei essa. Aí eu chorei. Aí eu acabei reprovando aquele ano, claro, porque já era a última avaliação. Eu não sabia ler mesmo, eu sabia aquilo que eu decorei. Então, assim, a educação evoluindo é muito bom se a gente pensar, tipo, em 2000, por exemplo. 2000 eu estava como auxiliar de sala. E naquela época, eu era auxiliar de sala, mas tinha professoras dentro da escola. E as professoras, elas não tinham hora atividade. As professoras de educação infantil não tinham atividade. Elas tinham na sexta-feira, saía das 4 horas, deixava as crianças no parque com os auxiliares, que no caso eu era uma das auxiliares, e elas iam e planejavam alguma coisinha ali rápido, junto com na verdade não era nem coordenadora nem diretora, era supervisora, para que ela pudesse ter uma ideia do que fazer em casa e trazer pronto para segunda-feira, porque também a escola era integral, então não tinha atividade. Então, para isso, melhorou. Mas é questão do ensino. O ensino melhorou também. Se nós pensarmos que agora é uma nova geração, se naquela época a barriga do bebê não fazia sentido para mim, imagina hoje para uma criança. Na verdade, para as crianças até iriam rir. Que as crianças, elas estão muito evoluídas. Então nós temos que evoluir na educação. Nós temos que planejar conforme a evolução dessas crianças. Aonde que a gente tem que aguçar a criatividade delas. Não apenas ensiná-las para aprender ler, escrever, que isso elas vão aprender mais cedo ou mais tarde, na juventude ou até adulto, mas elas têm que aprender na educação infantil para a vida. Vai ficar no inconsciente dela, vai ficar ali no consciente você vai trabalhar e no inconsciente ele vai fixar. Então, assim, se a gente ensinar uma forma lúdica, gostosa, boa, e a criança gosta de vir à escola e ficar ali na escola, significa que ela já aprendeu. E aí, dentro da educação infantil, desde o creche 2, creche 1, a gente ensina a falar, a andar, fazer as pequenas atividades que também são psicomotora grossa, né, que seriam brincadeiras, compartilhar. Então, dentro da educação infantil tem muita coisa a ser ensinado, mas eu gosto muito do método Montessori, que o Montessori, ele é trabalhoso, mas ele dá uma edificação, ele vai para o inconsciente, onde a criança aprende a gostar de vir para a escola, aprende responsabilidade, porque os brinquedos ficam à sua altura, mas ela também tem a responsabilidade de buscar e entregar lá na hora que o professor vai fazer a roda de conversa ou na roda de história, ele já sabe. Então é um hábito que, colocando desde o começo, lá por julho já vai estar fixado. Chegar em dezembro, essas crianças já vão saber exatamente como funciona a rotina da sala. Sempre vai ter aquelas novas matrículas, mas mesmo assim, mesmo alguns momentos desafiador, é muito gratificante ensinar, só que ensinar dá trabalho. Cuidar não dá tanto trabalho, mas ensinar dá trabalho. Então, assim, vocês que estão entrando agora para a educação infantil, vocês terão trabalho, mas vai ser muito, muito, muito edificante para as crianças. As professoras que trabalham, elas colocam memórias
efetivas boas, colocam aprendizado lá no inconsciente, que depois lá no fundamental essas memórias afluem, elas florescem. Então assim, eu digo para vocês, não desistam, persistam e aprendam com outras pessoas, leiam também, porque assim, o método Montessori, que é um método que está sendo bastante usado, que é deixar o material na altura da criança, conversar com a criança também, ouvir a criança, e inclusive outros teóricos já falaram sobre isso, inclusive Paulo Freire, ele fala também que o importante de ouvir a criança, de pedir a opinião dela, ela se sente mais importante do que ela já é, porque ela é o centro. Se nós estamos ali, nós sabemos que nós só estamos ali porque elas existem. Não adianta dizer que a criança não é o centro, porque ela é o centro. Ela é mais importante do que qualquer adulto, porque se não existisse elas, não existia escola, se não existisse escola, não precisaria de professores. Então, assim, nós somos importantes sim, cada um na sua importância, mas sem a criança não precisaria ter professores e nem escola. Então, assim, a gente precisa compreender que ela sendo o centro de tudo, então nós podemos estar também pedindo opinião para elas, sabendo que elas vão nos fornecer formas de trabalhar com ela, porque cada criança tem a sua história. E aí, quando a gente consegue abstrair isso delas, tirar essas informações, a gente vai conseguir fazer um trabalho com mais eficiência e eficaz. Quero dar uma boa noite para vocês, que agora já é de noite aqui, e fique com Deus e até a próxima. Beijo!